que a escola do futuro é humana. A nossa palestrante, ela é professora, é advogada, tem mestrado em políticas públicas, estudou inovação educacional na escola de extensão da Universidade de Harvard. Ela foi diretora pedagógica da ESFAPEG, a Escola de Formação de Professores em Sobral, lá no Ceará, além de ter sido secretária municipal de educação de Gravatá, em Pernambuco. Assessorou a diretoria de formação de profissionais de educação da Secretaria de Educação Básica do MEC. Foi membro do conselho do movimento MAPA Educação. E atualmente é fundadora e diretora executiva do Vozes da Educação. Ela é conselheira do Conselho Representativo da Fundação Lehman e é pesquisadora associada da Universidade de Colômbia. Recebam, com muitos aplausos, a professora Carolina Campos! Parabéns, professora. Valeu. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Primeiro, quero agradecer muito, imensamente, ao Cinep pelo convite. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E que honra, né, gente? Que responsabilidade que vocês me deram de encerrar um evento no primeiro dia e falar sobre um tema que me é tão caro, que me é tão importante. Eu tenho certeza que para todo mundo aqui também. Então, eu vou tentar fazer com que esse momento seja um momento leve para todos. Tem alguém me chamando? Não? Não. Aconteceu alguma coisa. Um momento leve, porque eu sei que já está todo mundo cansado do dia, mas a ideia é que a gente consiga conversar um pouco sobre esse conceito, né, de ideia do futuro, de escola do futuro, de como que as coisas vão ser por causa da tecnologia e a inteligência artificial. E eu tenho certeza que vocês ouviram falar muito sobre isso hoje. E eu quero começar, então, fazendo um convite para todo mundo. Para que a gente possa construir o futuro ele é construído de várias somas do que a gente faz hoje, né? Então, o futuro ele é nada mais, nada menos do que a soma dos dias. A soma dos dias, inclusive, é o nome de um livro da Isabel Allende, que ela conta uma história belíssima, uma das minhas escritoras preferidas. E ela usa essa expressão, a soma dos dias. E, para mim, o futuro é a soma dos dias, é a soma dos nossos hojes. Mas não tem como eu falar de futuro, e não tem como eu falar de uma escola do futuro, se a gente não relembrar o nosso passado. Porque todos os dias em que a gente pisa na escola, todos os dias em que a gente entra na sala de aula, a gente traz conosco, a gente carrega conosco uma mochila invisível. Dentro dessa mochila tem as nossas dores, as nossas memórias, as nossas flores, tudo que a gente viveu na vida da gente. Então, a ideia é que, nesse momento, vocês sejam convidados a fazer uma volta ao tempo. Eu quero que vocês fechem os olhos e eu quero que vocês se lembrem de como era a escola de vocês. Eu quero que vocês se recordem dos móveis. Eram móveis pesados? Eram móveis de madeira? Eram móveis escuros? Ou eram móveis claros, coloridos? Eu quero que vocês se lembrem das paredes. Eram paredes cinzas? Ou eram paredes coloridas? Tinha alguma coisa de painel nessas paredes? Alguma coisa colorida? Alguma coisa de cartolina? Eu quero que vocês se lembrem dos sons. O que vocês se lembram? Quem chamava vocês? Como vocês eram chamados? Era uma voz doce? Era uma voz estridente? Era uma voz que vinha com grito? Ou era uma voz que vinha com suavidade? Como era essa escola? Quais eram os cheiros dessa escola? Quem lembra do cheiro da merenda, do lanche, da hora do almoço? Ou quem lembra do café da manhã? Como era essa escola de vocês? Esse convite à memória, à reflexão, vai conseguir fazer com que a gente trilhe um caminho em comum aqui. Então, eu quero perguntar agora, vou resgatar vocês dessa memória,
Quem aqui conseguiu lembrar alguma coisa de quando era aluno ou aluna? Levanta a mão. Nossa, bastante gente. Quem lembrou de uma professora ou de um professor? Levanta a mão. Ah. Quem lembrou de algum cheiro da escola? Memória olfativa, o nome disso. Quem lembrou de algum colega da escola? Ah, muito bom. Quem lembrou de como era a decoração da escola, o prédio da escola? Como? Alguém lembrou? Ótimo. Alguém aqui lembrou de quanto tirou na prova de matemática? Temos alguns aqui, temos algumas pessoas. Poucas, porém temos algumas pessoas. Alguém aqui lembrou de ter esquecido a tarefa? 2 gatinhos pingados ali só. Gente, sabe por quê que a enorme maioria de vocês lembrou do som, do cheiro, do nome da professora, da imagem? A maior parte de vocês conseguiu lembrar de pessoas e de momentos, e não das notas ou da tarefa? Porque o que fica na nossa memória são os vínculos. A nossa memória, ela vai ser composta pelos vínculos que a gente criou. Sejam vínculos positivos ou não. Mas o que fica na nossa memória são os vínculos. O que fica na memória dos nossos alunos hoje é o que nós estamos construindo de vínculo com eles. Então, eu não tenho como falar de uma escola sem lembrar da minha escola. Eu não tenho como falar do educador que eu sou sem lembrar do educador que eu tive. Eu tive uma professora de matemática. E se eu estou aqui hoje, é por causa dela. Ela foi uma das professoras mais duras que eu tive na vida. Eu me lembro do rosto dela, eu me lembro do nome dela, eu me lembro do cheiro do perfume dela. E eu me lembro muito de como ela se esforçava em sala de aula para agredir a gente verbalmente. Ela era uma professora muito dura, porque ela não aprendeu o que eu aprendi. E eu adoraria reencontrar com ela para falar: professora, eu me lembro de você, mas eu sei que você não sabia. Essa professora não sabia o que hoje a ciência chama de ciência da aprendizagem ou do desenvolvimento humano. Essa professora não sabia que, muito embora quando a gente pense no futuro, a gente pense em tecnologia, e IA, e robôs, e computadores, e, meu Deus, os meninos não podem mais, como é que eu vou fazer prova? Eles vão colar, meu Deus, como é que eu vou fazer tarefa? Eu não posso mais mandar resenha para casa, porque se eu mando resenha, eles fazem tudo no GPT. Bom, o que, na verdade, está mudando a educação é um negócio chamado ressonância magnética funcional. Ressonância magnética funcional é ressonância magnética mesmo, que a gente entra naqueles tubos e tiram foto do cérebro da gente, tiram foto dos órgãos da gente, sabe aquele negócio que a gente tem que fazer? Mas existe uma diferença na ressonância magnética funcional, porque ela tem uma forma específica, que não necessariamente você tem que entrar no tubo. Então, ela consegue colocar eletrodos em você e tirar uma foto do seu cérebro enquanto você está aprendendo. E os pesquisadores também fizeram, eles fizeram isso com os alunos, mas eles também fizeram isso com os professores. Pegaram os professores mais queridos da escola e falaram: vamos tirar uma foto do cérebro desses professores na hora que eles estiverem ensinando. E sabe o que aconteceu? As fotos saíram iguais. Tiraram a foto do cérebro dos alunos e dos professores, e a foto saiu igual. Ou seja, quando eu estou aprendendo alguma coisa,
o meu cérebro se ilumina em 2 regiões. Uma região que é chamada de sistema límbico. Fica bem no meio da cabeça da gente. E uma outra região que é chamada de córtex pré-frontal. Fica bem aqui na frente, na nossa testa. Quando eu estou ensinando, o sistema límbico acende e o pré-frontal acende. Essa é a foto que os pesquisadores tiraram. E por que eles tiraram essa foto? Para provar para a gente, por A mais B, pela ciência, de que quando o límbico acende, é porque as nossas emoções estão fluindo. O córtex pré-frontal, ele é responsável pela nossa concentração, pela memória, pela resolução de problemas complexos, pela linguagem. Mas o límbico é responsável pelas nossas emoções. E a ciência está provando, e isso é muito, muito, muito recente. A ciência está provando para a gente que não existe educação sem amor. Não existe educação sem vínculo, sem afeto. O que os pesquisadores e a ciência, e o que estão construindo como campo de estudo, que se chama ciência da aprendizagem, o que tudo isso nos mostra é que a minha professora, que gritava com a gente, que dizia que a gente não entendia, que a gente era burro, que a gente isso, que a gente aquilo, ela fazia daquele jeito, não é porque ela era malvada, mas ela fazia daquele jeito porque ela foi levada a acreditar que aquele tipo de atitude faria com que a gente se comportasse melhor, faria com que a gente aprendesse melhor, faria com que a gente a respeitasse. Quando, na verdade, o que acontece é o extremo oposto. Cada vez que eu grito com um aluno, e cada vez que eu me indisponho com um aluno, e cada vez que esse aluno olha para mim e não se vincula comigo, cada vez mais eu vou perdendo esse aluno. E eu vou perdendo, vou fazendo com que ele não se interesse pelo que eu estou falando. E é isso que a ciência vem nos mostrando de forma repetida. Só que isso é novo, isso é recente, isso é de agora. E aí, o que a gente faz? Isso acontece muito com as famílias, né? A família, ela vai do 0 ao 100, assim. Então, ou é muita bronca, ou é muita penalização, punição, ou é nenhum limite, 0. Pode fazer tudo o que quiser. E cai para a gente, escola, resolver esse desafio. E é um pouco disso que a gente está vivendo hoje. Mas aí, o que eu quero dizer para vocês? Que a gente tem estudos internacionais, de evidências muito interessantes e muito sérias, que mostram e que vão falar para a gente sobre o poder de ser visto. Quem aqui, quando lembrou da escola, lembrou de alguém que viu você? Sabe por quê, gente? Porque na escola, eu tenho um monte de adulto, certo? Tenho criança, adolescente, mas eu tenho adulto. E eu preciso que um adulto, um único adulto, me veja. Eu, criança, na hora que eu entro na escola, eu preciso de um adulto que me veja. Teve uma escola que meu filho estudou, que eu matriculei o meu filho na escola por causa do porteiro da escola. O porteiro da escola, ele tinha um apelido de Montanha. Ele era imenso. O apelido dele era Montanha. O Montanha sabia o nome de todos os alunos da escola. E eu estou falando de escola grande. E ele chegava e falava o nome de todos eles. Quando meu filho chama Arthur. Quando meu filho chegava, ele falava, oi, Arthur, e aí, beleza? Ele sabia o nome, e ele sabia, às vezes, coisas pequenas, do tipo assim, como é que está o time que você gosta? Perdeu ontem, hein, cara? Ganhou. Ele fazia essas brincadeiras. Gente, é simples. É pequeno. Isso fez com que eu matriculasse o meu filho naquela escola. Porque na hora que a gente chegou para ver a escola, ele olhou para mim e falou, como é que é seu nome, mãe? Eu falei, Carolina. Ele falou, como é que é o nome do seu filho? Eu falei, responde, filho. Aí ele falou, Arthur. Ele falou, gostei de você. E aí ele começou a fazer uma série de perguntas para o Arthur.
E o Arthur foi respondendo. Quando a gente entrou, o Arthur falou assim, achei ele tão legal, mãe. Está matriculado. Está matriculado. Não me importa o resto. Meu filho está sendo visto. É isso que me importa. Porque quando alguém vê a gente na escola, isso é o principal fator protetivo contra sofrimento e evasão. Ou seja, ter uma relação sensível e acolhedora com um adulto na escola já é fator protetivo. Esse adulto pode ser qualquer pessoa. Pode ser a tia do lanche, pode ser a coordenadora pedagógica, pode ser a prof, uma delas. Pode ser a diretora, pode ser qualquer pessoa, ou podem ser todas as pessoas. E aí tem uma coisa que é o oposto disso, né? Que é, o que acontece quando a escola não nos vê? E aí acontecem 3 Qs. Quebra de confiança relacional. Questões de saúde mental. E queda nas taxas de matrícula e rematrícula. Vamos começar do primeiro. Confiança relacional. Tem uma publicação que ela acontece aqui no Brasil desde 2009. E ela se chama ICS, que é Índice de Confiança Social. Todo ano eles fazem essa pesquisa. Eles entrevistam vários brasileiros e perguntam qual é a instituição que você mais confia. E todo ano a resposta é a mesma. Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros é a instituição que os brasileiros mais confiam. Todo ano o Corpo de Bombeiros ganha. E ganha alto, porque a pontuação é de 0 a 100. Esse ano já saiu o resultado do ICS, saiu agora em julho. Saiu o resultado do ICS. Corpo de Bombeiros, primeiro lugar, 85 pontos. Escola pública, terceiro lugar. Aí vocês vão falar, não, tá bom, tá ok. E eu vou dizer, não tá bom, não. Tá bom, não, tá bom, não, tá bom, não. Sabe por que não tá bom? Porque, enquanto o Corpo de Bombeiros tirou 85 pontos, a escola tirou 66 pontos. E o segundo lugar tirou 67 pontos. Não é que a escola é um lugar de confiança, não é. Inclusive, o que a gente vem vendo é que a confiança da família com a escola e da escola com a família está caindo. Porque hoje, o pai e a mãe vão falar assim, não gosto desse negócio que vocês estão ensinando para o meu filho aí, não. Não concordo. Não gosto desse professor dando aula para o meu filho. Não quero que seja esse professor. Não acho correto ele ter dado um ponto negativo aqui na prova. Ó, vou questionar o item de prova, porque o pai e a mãe se sentem legitimados a questionar o item de prova. Por outro lado, os educadores vão falar, não concordo com o jeito que esses pais estão educando esse menino, não. Não acho que tem que ser assim. Não concordo com o jeito que eu estou sendo tratado. Não concordo. Então, a gente passa a ter algo que antes a gente confiava. Eu confio que a família vai fazer o que ela tem que fazer. Eu confio que a escola vai fazer o que ela tem que fazer. Isso acontecia. Agora não acontece mais. A gente está tendo quebra de confiança relacional. Daqui a pouco eu vou ensinar como é que a gente volta para esse negócio, tá? É por enquanto, estou trazendo só os problemas. Então, a primeira coisa, confiança relacional. Segunda coisa, saúde mental. Bom, não preciso nem falar, né? Depois da pandemia, a gente está tendo uma segunda pandemia, que se chama questão de saúde mental. Que a gente está com dificuldade de endereçar isso escala e vai para a violência. Um dos trabalhos que eu desenvolvo hoje se chama Educação nas Emergências. O que é isso? Eu vou para todos os lugares onde existe disrupção no ambiente escolar. O que é disrupção do ambiente escolar? É tudo que afeta o bom desenvolvimento e a rotina da escola. Se tem questão de saúde mental, eu estou lá. Se tem questão de violência, eu estou lá. Se tem questão agora de emergência climática, eu estou lá. Tem 1 ano e meio quase que eu estou no Rio Grande do Sul por causa das emergências climáticas, porque eu cheguei lá em setembro, aliás, setembro de 23, no Vale do Taquari,
para poder conversar com as escolas, porque tinha tido um episódio de violência na escola depois da segunda cheia que eles tiveram. Isso foi antes das chuvas de abril e maio do ano passado. E vou contar uma coisa para vocês. Quando a gente tem uma escola que tem um problema de emergência na educação, notadamente uma questão de emergência climática, ou de violência, existe uma tendência das outras escolas da região observarem maiores índices de violência. Dou 2 exemplos. 3. Primeiro exemplo, lembra que teve em Los Angeles os incêndios esse ano, que queimou um monte de casa de artista, lembra disso? Pois é. 4 escolas de Los Angeles viraram poeira. E aí, o que eles começaram a pesquisar? Começaram a entender que as escolas da região apresentaram maior índice de violência depois das queimadas. Mesma coisa no Rio Grande do Sul. Começaram a identificar um maior volume de situações de violência na pós-emergência climática. Carol, por que isso? Porque você tira o senso de rotina da escola. Porque você faz com que a escola, as pessoas da escola, passam a viver situações muito disruptivas em suas vidas. E isso desestrutura o clima escolar. E o clima escolar é para todo mundo. E aí, se eu não estou bem, eu dou um grito no menino que não precisava ganhar aquele grito. Ou então eu falo de uma forma um pouco mais ríspida. E ele fala, ué, está me tratando assim por quê? Vou responder de volta. São pequeníssimas coisas que vão afetar o clima escolar. E o terceiro exemplo é o exemplo que a gente teve uma situação de violência extrema em Uberaba, em maio desse ano, uma vítima fatal. E a gente esteve de novo em Uberaba, recentemente, para conversar com as escolas da rede, públicas e particulares, porque as escolas começaram a notar índices de violência aumentado. Por quê, Carol? Porque se acontece numa escola, existe algo que se chama efeito contágio, passa a acontecer nas outras também. E não só isso, quando a gente fala de violência, os meninos passam a levar armas, como faca, canivete, essas outras coisas, porque eles também acham que eles podem se defender dessa forma. Então, não é só o ataque, é também o medo do que pode acontecer com eles e uma tentativa de se defenderem. Então, assim, quando a escola não vê o que está acontecendo, eu tenho quebra de confiança relacional, questão de saúde mental. E tudo isso vai levar à queda nas taxas de matrícula ou rematrícula. Afinal de contas, olha esse depoimento dessa mãe. Não foram as notas que me fizeram tirar meu filho da escola. Foi a sensação de que ninguém percebia quando ele sofria. Pai e mãe quer deixar o filho na escola, esquecer que o menino está lá e trabalhar e viver a vida deles. Se começa a ter problema, eles começam a ficar incomodados. Porque eles acham que a educação tem que ser realizada pela escola, certo? Mas existem pais atentos. Existem pais participativos, existem pais que querem colaborar, existe a gente. Porque a gente também é pai e mãe. E a gente também quer o bem dos nossos filhos. E a gente também quer que nossos filhos sejam vistos na escola. E aí, o que a gente percebe? Que está tudo bem a escola investir em tecnologia, currículo, infraestrutura. Inclusive, na Austrália, em Singapura, que são países que performam muito bem no PISA, eles têm algo que se chama currículo de tecnologia. Na Austrália, o currículo de tecnologia é interessantíssimo. Porque na Austrália, o currículo de tecnologia dele se divide em 2 partes. A tecnologia hard mesmo, de programação, aquela coisa, voltada para hardware, para software, para entender como que a inteligência artificial vai funcionar, etc. E existe um outro currículo de tecnologia, que é a parte do design, e do design instrucional. Então, eles aprendem não só a fazer design de site, não só a fazer design de documentos, mas eles também aprendem a pensar com a cabeça de um designer, a prototipar,
a testar, a fazer um MVP. Eles pensam nisso. Então, o currículo de tecnologia da Austrália é super interessante. Mesma coisa em Singapura, você tem um currículo interessantíssimo de tecnologia. E tecnologia tem que estar na escola. Carol, mas está proibido agora celular na escola. Beleza, mas existe o uso para fins pedagógicos. Não é que a gente tirou tela da vida da gente e acabou e não pode ter mais tela. E o menino, meu Deus, vamos agora deixar o menino sem tela. Não. E eu também não estou falando só de pensamento desplugado, não. Eu estou falando da gente usar, sim, a tecnologia e mostrar, sim, porque em casa eles vão ter acesso. Esses dias, uma educadora, eu estava num congresso e uma educadora falou para mim assim, minha filha tem 12 anos. A professora mandou ela fazer a resenha de um livro. Sabe como é que eu sei que ela fez, Carol? Eu falei, não. Ela falou, eu entrei no histórico do ChatGPT. No histórico do ChatGPT tinha assim, chat, faça a resenha do livro tal. Aí ele entregou para ela a resenha. Aí, sabe o que ela fez? 12 anos. Sabe o que ela fez? Chat, reescreva como se você fosse uma menina de 12 anos. Toma essa para vocês. Aí eu virei para a mãe dela e falei assim, a mãe dela falou para mim assim, eu não sei se eu aplaudo ou se eu brigo. E aí eu virei para a mãe dela e falei assim, o único erro dela foi não ter apagado o histórico do ChatGPT. Não tem como a gente lutar contra a tecnologia. A gente não vai lutar contra. Não dá, gente. E ninguém quer lutar contra isso. Mas eu quero, sim, ter tecnologia, ter inovação, ter currículo que invista nessas questões. No entanto, eu não posso esquecer do que mais fideliza a família. E o que fideliza a família é isso aqui, ó. É olho no olho. Senta aqui, mãe, vamos resolver seu problema. A senhora quer um café? Sei que está difícil, né? Vamos resolver aqui. É isso que fideliza a família. O que fideliza a família é virar para a mãe e falar, eu sei tudo que aconteceu aqui com o Caio, viu? Já estou sabendo. A professora já me contou, já sei como é. Nós vamos resolver, mãe. Mas nós vamos resolver junto. A gente vai sentar aqui, a gente vai conversar juntos para a gente poder resolver o problema do seu filho. Isso é o que fideliza a família. Por quê? Porque a família também quer ser vista. A gente não queria ser visto quando a gente era pequeno? Os meninos não querem ser vistos agora? Pois as famílias também querem ser vistas. E aí, tem uma coisa que a máquina não ensina. O ChatGPT faz a resenha? Faz. Ele reescreve como se tivesse 12 anos? Reescreve. Mas ele ensina a ter empatia? Ele escuta? Ele está até ouvindo agora, né? Porque agora tem ChatGPT para a gente fazer terapia. Mas não resolve, né? Não é uma escuta. Ele cuida? Ele põe band-aid no machucado? Ele não vai resolver essas coisas, gente. Porque isso, o ChatGPT, a IA, a tecnologia, o robô, seja lá o que for, eles vão resolver um monte de coisa. Mas tem uma coisa que não dá para eles resolverem. Sabe o que é? Café com bolo na sala dos professores na hora do intervalo. O GPT não vai fazer café com bolo na hora do intervalo, gente. Ele não vai fazer a gente se desconectar. A ciência mostra que a empatia, ela só se desenvolve em interações humanas. Nisso aqui, ó, que a gente está vivendo. Ou vocês acham que se tivesse todo mundo na casa de vocês, comigo na tela, vocês iam estar dando risada? Vocês iam estar tudo com a câmera fechada, né? Com a mão, um olho na TV, um olho no computador e o outro olho que nem tem, fazendo o lanche para o menino que vai chegar daqui a pouco. E ainda por cima apartando briga dos irmãos. Era assim que a gente ia estar, porque a gente viveu isso na pandemia. Então, o que essas interações humanas,
esses contextos de presença e reciprocidade, é isso o que nos torna, como diria Caetano Veloso, o que há de mais que humano em nós. E é isso que a gente tem dentro da escola. A escola do futuro, como eu falei para vocês, e o futuro é composto de agoras, de hojes, ela vai ter pelo menos 3 grandes desafios. O primeiro desafio, que já está posto, é a exaustão docente. Quem aqui está exausto? Pode levantar a mão sem medo, gente, sem vergonha. Eu estou exausta, eu estou morta de cansada. Quem aqui tem educador cansado dentro da sua própria escola? Quem aqui escuta coisas assim? Eu estou contando os dias para minha aposentadoria. Ah! Você está vendo como é que é? Estava todo mundo tímido. Gente, a exaustão docente, ela tem nome. A exaustão docente é uma coisa tão cruel que nem dar nome ao nosso sentimento nos é permitido. Mas hoje, agora, eu vou nomear para vocês. Existe um negócio que se chama fadiga por compaixão. Vou repetir, fadiga por compaixão. Alguém aqui já ouviu falar em fadiga por compaixão? Tem uma pessoa ali que já ouviu falar em fadiga por compaixão. Fadiga, 2 pessoas, 3 pessoas, 3 pessoas. Fadiga por compaixão é uma síndrome que normalmente acarreta profissionais da saúde. Sabe o que é fadiga por compaixão? Imagina o seguinte, imagina que você tem um balde de compaixão. Aí, vão acontecendo tantas coisas na sua vida, e você fica ouvindo tantos relatos duros e tantas situações, sabe, que te doem, e que você não sabe como resolver, e que você se sente impotente, que aquele balde de compaixão vira um copinho de café de compaixão. E as demandas são as mesmas. Médico vive muito isso. Sabe quando o médico entra naquele lugar de, não, é câncer, vai morrer. E aí você fala, gente, mas o médico não tem uma compaixão nesse coração dele? Por que eles falam isso? Porque é o dia a dia deles, eles já viram isso tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes, de forma tão repetida, que eles falam isso. Vamos trazer isso para a educação. Sabe quando a gente fala assim, tem jeito, mas esse menino não vai reprovar? É a mesma coisa. A fadiga por compaixão é um sentimento que nos acarreta, porque ela junta 2 coisas. O burnout, que é a exaustão física e mental, que a gente já ouviu falar muitas vezes, com algo que se chama trauma secundário. O que é trauma secundário? É algo que a gente não viveu, mas que a gente fica escutando todo dia, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, que esse negócio entra na gente. E a gente passa a ter pensamentos intrusivos, a gente passa a ter problema de sono, a gente passa a ter problema de alimentação, a gente passa a ter muito pouca compaixão. E a gente passa a ter uma sensação de irritabilidade muito grande. E, sobretudo, a gente passa a ter uma rigidez cognitiva enorme, o que significa me fecho para o novo. Você vai fazer isso aí? Vai dar certo não? Vai dar certo não? Todo ano é uma moda nova agora, é isso. Isso não dá certo não, gente. Quem já ouviu isso na escola? Quem escuta na escola, mas sempre foi assim, isso não vai resolver. Sempre foi assim. A síndrome do sempre foi assim, ela habita as nossas escolas. Nem adianta tentar. E não é porque os nossos professores não queiram, porque eles não são legais, não é por nada disso, é porque estão exaustos. E a gente tem que cuidar desse professor, mas cuidar muito. Porque o primeiro passo
Para a gente transformar uma escola num espaço humanizado, é humanizar as relações com os educadores. É acolher professor. É o primeiro passo. Se a gente não cuidar e não acolher os nossos educadores, em primeiro lugar, a gente não vai conseguir acolher os alunos. Porque quem acolhe os alunos? Quem são? Os professores. Então, é muito importante fazer o acolhimento desses professores. Carol, como é que eu acolho esses professores? Tem tanta forma legal de fazer isso. A gente pode começar fazendo roda de escuta. A gente pode fazer intervalos estruturados. E não simplesmente deixar as pessoas conviverem como se elas estivessem num reality show. A gente precisa estruturar essas conversas, essas reuniões, fazer momentos de escuta e abrir os nossos ouvidos para coisas que a gente não quer ouvir. E é difícil isso. Porque esse momento é um momento de você tirar o band-aid. Mas, olha, depois que tira o band-aid, a casquinha começa a criar. E aí o machucado sara. E as escolas que estão fazendo esse trabalho, elas têm relatos maravilhosos. Então, esse é o primeiro grande desafio de qualquer escola. Qualquer escola. Segundo, famílias exigentes. Família já chega com o dedo em riste, falando, eu quero. Esses dias, um diretor de escola me ligou e falou, preciso de você. Eu falei, o que foi? Ele disse assim, eu estou com a mãe aqui, que ela é influenciadora digital. E ela resolveu fazer um story atrás do outro xingando a escola. O que eu faço, Carol, pelo amor de Deus? A consultora sofre. As famílias estão fazendo desse jeito. Aí, na outra semana, me liga um outro diretor. Carol, preciso de ajuda. O que foi, diretor? A mãe mandou e-mail 3h da manhã. 7h da manhã, ela queria resposta. E começou a ligar para a gente, dizendo, você não me respondeu? Eu mandei e-mail. Eu quero resposta. Ele falou, mãe, a gente acabou de abrir a escola, bom dia. Para você também? Vamos resolver seu problema, mãe? Ah, inclusive, a coordenadora pedagógica que cuidava da mãe influenciadora digital pediu demissão, porque não aguentou. É esse nível de família que a gente está tendo que lidar, gente. Fora isso, a escola ela é uma esponja. Que significa dizer que tudo o que acontece ao redor da escola, entra na escola. Tem polarização política na sociedade? Tem polarização política na escola. Tem briga de time na sociedade? Tem briga de time na escola. Tem briga de religião na sociedade? Tem briga de religião na escola. Tudo chega na escola. Tudo, não tem como a gente fugir. Então, segundo desafio, família exigente. Terceiro desafio. Temos uma geração que você senta e fala, por quê? Como? Para quê? Como é que esses meninos funcionam? Porque eles vivem uma vida muito diferente da vida que a gente viveu. Afinal de contas, a comida deles agora vem pelo aplicativo. Certo? O carro chega pelo aplicativo. Certo? Não tem mais papai buscando na escola. O carro é pelo aplicativo. O namoro começa por onde? Pelo aplicativo. E o pertencimento de fazer dancinha, de usar skincare, de fazer maquiagem. Isso vem da onde? Do TikTok. Ou de lugares ainda mais desafiadores, né? Como Discord, Roblox, e aí a gente está falando de coisas bem mais profundas. Aí, vocês vão falar assim, Carol, e a aprendizagem vem por onde? Pela escola, né? Não. Vem pelo YouTube.
Porque eles ligam o YouTube e eles aprendem o que eles quiserem. Que é trocar a janela da casa. Entra no YouTube para você ver se não tem um vídeo te ensinando a fazer isso. A vida desses meninos ela é medida pelas telas, mesmo que as telas não estejam dentro da escola, mas elas estão fora da escola. E aí, gente, tem um problema enorme, que é o problema do vínculo. Por quê? A gestão escolar vai ter que equilibrar inovação, qualidade pedagógica e sustentabilidade financeira. Vê, eu preciso oferecer hoje, se eu sou uma escola particular, eu tenho que oferecer um currículo que trabalhe com tecnologia, certo? Só a sala do Google não resolve mais não, galera. Preciso de o professor tecnológico, não sei o quê. Eu vou precisar ter qualidade pedagógica, o menino tem que aprender. E, além de tudo isso, o valor da minha mensalidade tem que ser competitivo. Porque, senão, as famílias abandonam. Isso tudo sem perder o café com a mãe. Senta aqui, mãe, quer um café? Vamos resolver seu problema. É desafiador, né? É difícil. Mas agora a gente vai começar a resolver. Vamos resolver. Vamos resolver, para vocês não acharem que eu cheguei aqui só para trazer problema que vocês já conhecem. Vamos resolver. Porque a escola que a gente sonha, a escola que vocês sonham é a escola que eu sonho. A escola que a gente sonha, ela já é realidade em muitos lugares. Um dos meus trabalhos envolve identificar boas práticas em outros territórios. Como outros países fazem para trazer inovação para dentro do ambiente escolar. Como outros países fazem para trazer tecnologia para o ambiente escolar. Como outros países fazem para trazer humanização para o ambiente escolar. Esse é o meu trabalho, boa parte do meu tempo. E aí, uma das coisas que a gente viu é que existe um programa que se chama Programa de Tutoria Afetiva. O que é isso? Tutoria afetiva é quando para cada adulto da escola, eu vou dar alguns alunos para ele ter esse momento da tutoria afetiva. Lembra do Montanha, que eu contei? É isso. Montanha, você vai cuidar aqui, você vai saber o nome do fulano, do beltrano, do ciclano. Você vai olhar para esses meninos. Na hora do intervalo, foco neles. E assim eu vou atribuindo funções para os meus... Eu vou atribuindo funções para os meus adultos dentro da escola. Então, isso é um programa de tutoria afetiva. Outra coisa, prática de onboarding das famílias. Chama a família para junto. Carol, eu chamo, eu sei. Mas você oferta palestra para eles, do jeito que eles querem ouvir, para eles aprenderem, para eles saberem como que educa filho. Porque a escola, ela também educa pai e mãe. Sabe o que é, gente? Todo mundo passou na escola, então todo mundo acha que tem lugar de fala para dizer o que a escola tem que fazer. A escola vai, em algum momento, educar pai e mãe também. Então, chama para junto, faz momento de contato entre eles, deixa eles criarem vínculo, porque hoje o vínculo é o quê? O WhatsApp das mães. Esse é o pior. O inimigo número 1 da escola, o WhatsApp das mães. A escola quer sair correndo do WhatsApp das mães. Mas e se a gente criar uma relação positiva com o WhatsApp das mães? Carol, como? Vou contar. Segredo de $1 milhão, vou contar. Vocês vão chamar uma mãe. Uma mãe. Essa mãe vai fazer a interlocução entre a escola e as outras mães. Tem países que contratam essa mãe. Algumas escolas contratam a mãe. Porque aí, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Uma coisa é quando a escola fala assim, não, mãe, a gente vai resolver. Outra coisa é quando a mãe do grupo do Zap fala, não, vocês sabiam que a professora não sei o que lá recebeu uma advertência? Eu fiquei sabendo.
Os pais e as mães escutam seus pares. Os pais e as mães escutam os outros pais e as outras mães. Eles não escutam a escola. Então, a gente tem que ter um pai ou uma mãe que seja o nosso parceiro, para que esse pai ou essa mãe possam estar falando em nome da escola para os outros pais e para as outras mães. Isso é evidência científica. Tem estudo que mostra que isso acontece. Além disso, projetos intergeracionais que aproximam gerações. Coisa mais linda do mundo de fazer. Chamar avô e vó para contar história para os meninos. Chamar avô e vó para conversar com adolescente. Porque vô e vó, o meu vô e a minha avó, eu não quero conversar, mas o vô e a avó do outro meu colega, eu quero conversar. E tem uma coisa, a gente tem foco no Fundo 1, na educação infantil, óbvio, mas a gente tem foco no Fundo 1. O foco no Fundo 2 é bullying. 6º ano, 7º ano, os meninos se matando de fazer bullying. Aí a gente vai dar foco. Não, tem que ser preventivo, gente. Tem que fazer antes. E a chamada escola com aprendizagem segura. O que é aprendizagem segura? É aprender com segurança. O oposto... Peraí, acabou meu tempo? Acabou? Tá 0 aqui. O que eu faço? Eu ainda tenho 15 minutos? Tenho? Tá bom. O oposto é... Aliás, a base do amor se chama segurança. Eu preciso me sentir seguro para eu saber que eu estou sendo amado. E aí eu vou contar para vocês uma coisa que é a escola safe. O que é a escola safe? A escola safe é a escola verdadeiramente segura. O que é uma escola segura, gente? É uma escola que tem 4 tipos diferentes de segurança. Primeiro tipo, segurança social. Eu pertenço a esse lugar. Eu me sinto parte integrante desse lugar. Inclusive, a segurança social é o antídoto do bullying. Quando todo mundo se sente pertencente àquela escola, não tem bullying. Mas hoje eu quero dizer para vocês que tem bullying em tudo quanto é escola. Mas a gente precisa exercer o senso de segurança social. Segurança social é quando eu sinto que eu faço parte daquele grupo. Segundo, segurança acadêmica. É quando o aluno fala, ei, professor, não entendi esse negócio, não, repete. Sem que eu seja alvo de chacota, de xingamentos. E quando o professor fala, eu não sei, mas eu vou pesquisar. Ou seja, o nome disso é exercício da vulnerabilidade. Significa dizer que eu tenho a coragem o bastante de ser vulnerável. Então, a segurança acadêmica é, eu não sei e eu posso perguntar. Nenhuma pergunta é boba. Não existe resposta para tudo na ponta da língua. Às vezes eu vou ter que buscar um jeito de responder esse negócio, mas não vai ser agora, me dá 5 minutos. Espera aí, depois eu te respondo. O terceiro é segurança física. Quando a gente pergunta para os pais o que é segurança física ou para as escolas, a resposta, câmera, não. Detector de metal, não. Segurança física também pode ser isso, embora eu não considere isso, mas pode ser isso. Segurança física de verdade, sabe o que é? Barriguinha cheia. Se eu tiver vontade de ir ao banheiro, eu ir ao banheiro. Se eu tiver vontade de beber água, eu poder beber água. E isso vale para aluno e para professor. Gente, qual é o problema do professor, da professora parar a aula, 2 minutos, ir ao banheiro, fazer um xixi e voltar? A gente fala, não, mas não pode, vai deixar os meninos vão quebrar a sala. Não é assim. A gente precisa ensinar as crianças que a gente também tem necessidades físicas. A gente precisa ensinar os outros que a gente também tem que ir ao banheiro, que a gente também tem direito de beber água. Isso é segurança física. E a segurança emocional é, eu posso ser quem eu sou sem que isso seja um problema para você? Eu quero ter cabelo rosa. Posso ter cabelo rosa? Eu quero usar boné. Boné é um ponto, hein, gente? A escola não deixa usar boné. Por que a escola não deixa usar boné? Porque não dá para ver o rosto do aluno.
Ah, porque está no nosso regimento interno há não sei quantos anos. Pois é. Talvez não esteja a hora da gente rever esse regimento interno. Talvez não esteja na hora da gente repensar se pode ou se não pode. Afinal de contas, o boné, eu estou falando de um grupo populacional de adolescentes que quer pertencimento. E como é que eu faço para pertencer? Usando roupa, usando adereço, usando piercing no nariz. É assim que a gente quer pertencer. E é assim que eles querem pertencer. Mas existem alguns combinados que a escola vai ter que fazer. Uma coordenadora pedagógica uma vez me ligou e falou, Carol, na pós-pandemia isso. Os meninos não querem mais usar tênis, só usa meia na escola. Não, aí não dá, né? Vamos também voltar. Bom, então vamos devagar aqui, falando, vai ter que botar o tênis. Então, alguns combinados que fazem sentido para a escola precisam ser dialogados. Isso é escola safe. E aí eu trago para vocês o fator que vai unir tudo, gente. Escola com clima relacional tem positivo, tem alunos muito mais engajados. Clima escolar é o que a gente tem que olhar de verdade. Eu sei que a gente tem que olhar para tecnologia, para inovação, beleza. Mas a gente tem que olhar de verdade. Se a gente tivesse que escolher uma coisa para olhar hoje, essa coisa se chama clima escolar. Clima escolar muda tudo. Porque relações saudáveis vão reduzir conflitos, vão evitar afastamento e evasão. E o vínculo se torna um diferencial. Sabe o que tem acontecido? Aquelas escolas que antes tinham muitas matrículas, porque vai passar no ITA, vai passar no IME, vai passar não sei aonde, nananã. Hoje, com as crises de saúde mental desses adolescentes, tem muitos adolescentes deixando essas escolas justamente porque se sentem muito ansiosos. E a gente está percebendo que escolas que antes tinham uma outra percepção, que tinham foco em natureza, que tinham foco em outras coisas, estão ganhando alunos. Está tendo uma inversão no mercado. É importante a gente olhar para isso. E eu não estou dizendo que a escola que tem foco no vestibular ou no Enem não é uma boa escola, ela é uma excelente escola. Mas a gente precisa entender que as escolas precisam ter um equilíbrio das coisas. Antes, a gente tinha escola que tinha aula até domingo para os meninos. Os pais achavam isso ok. Fazia simulado dia de sábado, provão no domingo. Tinha isso. Hoje em dia, não é exatamente isso que os alunos querem mais. A busca é por outras coisas. Antes, a busca era por performance. Hoje, a busca é por vínculo, por pertencimento. E aí, investir nas famílias e trazer as famílias para perto significa maior compreensão e empatia dos professores em relação aos alunos. Quando os professores conhecem as famílias, quando os professores sabem quem é essa família, eles passam a entender melhor a história de vida desse aluno. E quando o aluno é visto, ele se comporta melhor. E quando o aluno se comporta melhor, ele tem até 10 vezes mais chances de melhorar os resultados de aprendizagem dele. E de evitar as faltas. Meu filho, o melhor amigo do meu filho, eu não sei como é que ele passava de ano, porque ele ia uma semana sim, uma semana não. Uma semana sim, uma semana não, para a escola. Escola particular. E o que ele tinha de infrequência injustificada era uma coisa surreal. Não era só ele. Existem vários outros alunos desse jeito. E aí, quando a gente fala da escola do futuro, a gente está falando de uma escola em que as famílias vão escolher cada vez mais as escolas pelo currículo. Então, a escola que exige e que quer passar no vestibular, beleza. Mas elas vão permanecer por causa das relações. E aí eu vou contar uma história para vocês, rápida, para terminar. É a história do Pedro. Pedro, ele era um aluno de uma escola, e um belo dia, a diretora chamou ele na sala dela e falou para ela assim, Pedro, preciso que você venha aqui.
E ele foi para a sala dela meio nervoso, né? Quando a gente é pequeno, a diretora chama, a gente já fica nervoso. E aí ele foi nervoso, não sabia o que era. E quando ele chegou na sala da diretora, ela contou para ele, a diretora contou para ele que o pai dele tinha sofrido um acidente e tinha falecido. E ele falou para mim assim, hoje o Pedro é um homem. Pedro falou para mim assim, eu recebi a pior notícia da minha vida no melhor lugar possível. Porque a escola parou para abraçar aquela criança. Os professores pararam tudo o que eles estavam fazendo e foram acolher a dor daquela criança. Vocês têm noção do poder disso? Do poder transformador na vida de alguém? Receber a pior notícia da sua vida dos melhores lábios possíveis, no melhor lugar possível. Ele foi profundamente abraçado pelos colegas, pelos outros educadores, por todo mundo, até porque a família estava desestruturada numa hora dessa. Então, gente, quando a gente pensa em escola de futuro e humanização do espaço escolar, a gente tem sempre que lembrar dessa frase da Eliane Brum, que eu amo, que ela fala, não basta a família, é preciso a escola. Não basta a escola, é preciso a comunidade. A gente só faz gente junto com gente. Muito obrigada. Abre isso. Pessoal, quem gostou, aplaude com mais vontade, com mais alegria, com mais humanidade. Professora Carolina aqui entregou muita inspiração para a gente. Bem comprometida, eu vou trazer uma que resumiu bastante o que a gente viveu aqui. Vou colocar aqui na tela. Olha só, antes de projetar lá, está com o sinal de internet, olha o que fala aqui para a gente. Como foi da Marina Moraes da Luz. Como foi bom voltar ao tempo e relembrar da escola do tempo que eu frequentei. É necessário pensar e repensar nas escolas do futuro, para que elas sejam realmente humanas. Parabéns pela palestra, muito conhecimento e reflexões. Parabéns, professora. Obrigada. Foi altamente inspiradora. De fato, tocou a emoção de todo mundo aqui dentro, que possa levar essa luz por todo o Brasil. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Bom evento. Voltem para suas escolas inspiradas. Obrigada. Maravilha.